duas posições inexoráveis e irrefutáveis. Primeiro, ele deseja e espera que os santos não pequemos. Segundo, ele estabelece a eventualidade de, se um santo pecar, se o crente errar o alvo, se desviar da sã doutrina e do caminho reto e da santidade de vida, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o patrono de quem tenha cometido um lapso e sofrido um escorregal. Por isso, podemos então examinar os elementos que determinaram a restauração espiritual e moral de Pedro e as evidências desta gloriosíssima e edificante reabilitação. E ao enumerar estes elementos, reforçamos a necessidade de uma vida espiritual em tudo condizente com as altas e conhecidas exigências da palavra de Deus. Pois esta mesma palavra, e pela instrumentalidade do próprio apóstolo Pedro, que ao depois irá expressar-se nesses termos, a própria palavra diz que devemos andar com temor e tremor durante o tempo da nossa peregrinação. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Se examinarmos o Santo Evangelho, de pronto nos capacitamos da convergência de fatores que determinaram esta estrondosa e admirável reabilitação moral e espiritual de Pedro. O primeiro desses elementos foi a lembrança das palavras do Senhor Jesus. O texto bíblico disse, virando-se o Senhor, quando saía da presença do sumo sacerdote Anás, para dirigir-se para o pretório romano, passou pelo lugar em que estava Pedro, junto com os inimigos de Jesus. Jesus olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor Jesus. Aquele foi um instante dramático, em que os olhares do Senhor e de seu servo se cruzaram para promover a reabilitação dele. Ele se lembrou das palavras do Senhor, palavras que serviram de aviso prévio. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, e uma tradução diz, converte-te, e confirma os teus irmãos. Pedro se lembrou destas palavras tão solenes e tão profundas. A sua memória foi reavivada pelo sopro do mesmo Espírito de Deus, que atuou na sua consciência, que fez com que a sua memória voltasse àquele instante tão dramático em sua vida, em que ele ouviu as advertências do Senhor, as
palavras do Senhor, mas não as levou em conta, não as considerou. Fez ouvidos de mercador ante as solenes advertências do seu amorável e admirável Senhor. Agora ele se lembra destas palavras. Esta lembrança trabalha a sua alma, reaviva a sua memória, revoluciona a sua intimidade, modifica o seu ser. E este fator da memória, que Platão chamava de um extraordinário poder de recuperação do homem, é que promoveu a restauração admirável de Pedro, a fim de que ele continuasse nas lides do reino, a ser um embaixador do reino de Deus e um timorato pregador do santo evangelho da graça e da salvação. E provavelmente, distintíssimos irmãos em Jesus Cristo, esta lembrança teve um cunho pedagógico na teologia de Pedro. Tanto lá isso é verdade, que num dos documentos de sua lavra, a que vamos nos referir um pouco mais adiante, ele se expressa assim: amados, já é esta a segunda vez que eu vos escrevo. Esta é a segunda carta que eu vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Assim como ele, naquela conjuntura de sua vida, teve a graça de um avivamento em sua memória, ele agora usa o mesmo elemento, o mesmo argumento, a mesma experiência, para advertir os destinatários de seu documento de que eles deveriam ter na lembrança, na memória, as palavras proferidas pelo bendito Salvador, as palavras dos santos apóstolos. Esta lembrança haveria de santificá-los e dar-lhes cobertura para uma vida em tudo semelhante à do Salvador, consultando os altos interesses do reino de Deus. A lembrança das palavras do Cristo promoveu a reabilitação do seu apóstolo. Lembrai-vos das palavras do Salvador, lembrai-vos dos santos mandamentos, permiti que elas se introduzam nos refolhos da vossa consciência, na intimidade do vosso coração, no mais profundo de vossa alma, para que elas trabalhem a vossa vida espiritual e vos libertem das excrescências do mal, das influências da velha natureza e do poder de Satanás, e vos tornem agradáveis ao amado que por nós se entregou da cruz do Calvário. Secundariamente, um outro elemento contribuiu para a reabilitação deste servo, que foi o seu próprio arrependimento. Que o arrependimento é uma doutrina não só destinada aos que estão perdidos nas trevas do pecado. Estes não podem se converter, não podem ter a salvação de Deus, não podem ser regenerados pelo Espírito Santo, não podem ser novas criaturas, a menos que se arrependam de seus pecados e confessem a Jesus Cristo como suficiente Salvador. Mas a doutrina do arrependimento é tão grave e tão profunda que ela é direcionada também para a vida crente e para os cristãos.
Assim é que no Apocalipse, nas cartas dirigidas às igrejas da Ásia proconsular, o mesmo Senhor se expressa nesses termos: arrepende-te. E Ele está falando aos crentes, Ele está falando às igrejas, a pessoas regeneradas, a novas criaturas que escorregaram, que pecaram, que interromperam a comunhão com o Salvador, que cederam à tentação, que facilitaram, que brincaram com coisa séria, que viraram as costas para Deus e abraçaram os patrões do mundo e se entregaram às concupiscências da carne. A estes Deus diz: arrependei-vos e voltai-vos de corpo e alma para a santidade de vida. Pedro era crente, mas arrependeu-se. Ele sentiu nojo de si mesmo naquele instante em que negou o seu bendito Salvador. Ele sentiu tristeza pelo seu gesto abominável e inominável. Ele se envergonhou de si mesmo diante do santo Deus e diante do seu Filho Jesus Cristo. Ele se arrependeu dos seus pecados, ele chorou as suas misérias, ele teve vergonha do que fez e do que disse. Ele estava arrependido. O arrependimento abre caminho não só para a salvação da alma, mas para a reabilitação do crente que escorregou e caiu.